Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com você nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 25. Acompanhe comigo esta leitura. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: quem anda com você? Olhando para esse texto e olhando para a realidade desse texto, nós vamos entender e vamos ver que a palavra de Deus é o nosso melhor manual de vida que nós podemos ter. Ela contém tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida bem-sucedida. É interessante que às vezes as pessoas acham que ter uma vida bem-sucedida é ter fama, é ter dinheiro, é ter grandes posições na sua vida profissional. Mas nós que conhecemos ao nosso Deus verdadeiro, nós entendemos que uma vida bem-sucedida é uma vida de obediência ao nosso Deus. E quando nós olhamos para esse contexto desta palavra, nós vamos entender realmente o que é uma vida bem-sucedida. O que leva as pessoas a terem uma vida bem-sucedida. E olhando para esse contexto, olhando para a vida desses jovens que estavam ali naquela fornalha, eles haviam, sim, desobedecido a uma ordem do rei. Mas aqueles homens eram homens de princípios. Aqueles 3 jovens eram amigos de Daniel. Eram jovens que, quando Nabucodonosor invadiu Israel, trouxe eles cativo para servir a ele naquele reino. Mas esses homens, eles tinham sim no seu coração os princípios da palavra e da lei de Deus. E quando eles se sentiram pressionados, ou quando eles foram colocados diante de uma situação onde o gesto deles, aquilo que eles iam fazer, era negar tudo aquilo que eles conheciam, e eles não fizeram. Existia uma situação nesse reinado onde o rei ele ergueu uma estátua e em determinados momentos do dia, em horários do dia, soava um instrumento e as pessoas tinham que parar de fazer o que estavam fazendo para poder se curvar diante dessa estátua. E esses 3 jovens, eles se negaram a fazer isso, porque os princípios que eles tinham da palavra de Deus eram totalmente contrários àquilo que aquele rei estava exigindo. Eles estavam, sim, fora do seu país, vivendo numa outra cultura. Mas isso não interferiu, isso não mudou aquilo que eles tinham como princípio na sua vida. E olhando para a nossa vida, irmãos, nós podemos aprender, sim, com esse texto. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, nós passamos por situações até parecidas com essas. Situações onde nós somos pressionados a muitas vezes fazer coisas erradas, coisas que não condiz com a palavra de Deus, coisas que não condiz com os princípios da palavra. Às vezes nós somos pressionados por causa do nosso trabalho, por causa da situação financeira que nós estamos vivendo, por causa até dos problemas de pressão que estamos passando, por enfermidades, por doenças. Mas, amados, aqui nós aprendemos com esses 3 jovens que nós não devemos negociar a nossa fé. Nós precisamos, sim, sermos fiéis à palavra de Deus. E é isso que aconteceu com esses jovens. Porque quando o rei olha para aquela situação e vê eles ali passeando dentro daquela fornalha, e não somente eles, mas também a presença do Senhor Jesus junto com eles ali, aquele rei, ele fica espantado.
E automaticamente a palavra diz que ele se levanta e consulta os conselheiros para saber realmente se eram 3 jovens que eles tinham lançado na fornalha. Os conselheiros confirmam que era realmente os 3 jovens. Mas ele fala assim, mas eu estou vendo 4. E um deles se parece, é semelhante a um filho de deuses. E ele não estava errado, porque era realmente Jesus quem estava ali, o Filho do Deus Altíssimo, que aqueles jovens, eles temiam e serviam. E amados, o que nós podemos também aprender com essa lição é que o nosso Deus, Jesus, ele não nos abandona. Muitas vezes, Jesus vai permitir que nós passemos sim por situações difíceis, para que ele possa estar conosco na situação, nos livrando na situação. Jesus muitas vezes, Deus muitas vezes, vai nos tirar sim de situações difíceis. Mas quando nós estivermos em situações difíceis como essa, nós podemos crer que Deus está conosco. O Senhor Jesus está presente na nossa vida. Por isso, amados, nesta manhã, eu quero deixar essa meditação com você e dizer que você pode sim confiar em Deus. Que você pode servir sim a esse Deus maravilhoso. Baste apenas que você conheça essa palavra, que você possa ser fiel a esta palavra, que você possa andar nos princípios desta palavra. Aí sim você vai poder andar realmente com Jesus do teu lado. Às vezes nós não vamos conseguir ver Jesus ao nosso lado e na situação que nós estamos, mas as pessoas que estão por de fora vão conseguir enxergar Jesus na nossa vida, vão conseguir enxergar Jesus andando conosco, nos livrando dessa situação. É isso que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Se você está passando por situações difíceis, se você está passando por necessidades na sua vida, não se esqueça, existe um Deus maravilhoso que quer andar ao seu lado, que quer estar com você. E ele se chama Jesus Cristo. Por isso, aceite este Jesus na sua vida. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele cuidar dos teus problemas, daquilo que te aflige. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê graça para que você possa vencer as batalhas, para que você possa vencer as tribulações do seu dia a dia. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, graças nós te damos nesta manhã, porque o Senhor é um Deus presente e a tua palavra tem, ó Deus, nos ensinado a sermos obedientes ao Senhor, a não negociarmos os princípios da tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita meu irmão nesta manhã, aqueles, ó Pai, que estão passando por situações difíceis, no seu emprego, no seu relacionamento com a família, situações de enfermidade. Deus, em nome de Jesus, dispensa a tua graça sobre a vida dos meus irmãos nesta manhã. Dê ânimo a eles, Pai, e que as pessoas possam ver na vida dos teus filhos, Pai, essa transformação. E não só isso, que elas possam ver também Jesus andando, caminhando conosco. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos abençoe nesse dia e abençoe a todos os meus irmãos nesta manhã. Esta é a minha oração, o meu agradecimento ao Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que nos atende, um Deus que cuida de nós. E é no nome de Jesus que eu oro e te peço. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus.